Aí você imagina um vazamento gigantesco de madrugada. Um caos que não foi. Nossa, eu peguei o carro e voei pra lá. Aí a gente ficou lá, puxando madrugada água. secando. Nossa, esse aí, na hora que me falou, gelou o coração na hora. Jesus! Meu Deus! Tela preta. O que eu fui fazer da minha vida, meu pai? Bem-vindos ao Pod Obra, o podcast da minha, da sua... É a nossa obra! E hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu falo assim, ele é meu chefe. Fala, Everaldo. Everaldo. Prazer ter você aqui. Muito obrigada por topar aqui o meu convite. O prazer é todo meu, imensamente. Você sabe disso. Senhor Everaldo, nos dê a honra aqui. Conte um pouquinho o que você faz. A gente trabalha já há muito tempo já com a Tatiane aí. A minha área, com ela, é a área civil, né? A gente faz toda a parte civil aí para ela. Já tem alguns aninhos aí. Bons aninhos, né? Graças ao bom Deus. E a gente faz um pouco de tudo, né? O que der pra gente fazer ali, de desenrolar alguma coisa, enfim, toda a parte de civil, de demolição, construção, e entre outros aí que vai agregando no caminho, a gente dá um jeitinho ali para sempre estar suprindo a necessidade do momento, né? É verdade. Eu falo bastante que eu falo assim, Everaldo é o nosso chefe, entendeu? Todo mundo liga pro Everaldo, cadê Everaldo? Cadê Everaldo, entendeu? É assim, mas são muitos anos trabalhando, a gente já fez muita coisa legal, hein? Bastante, graças a Deus. Tem já uma bagagenzinha junto aí, espero que dure por muitos e muitos anos ainda. Ah, com certeza, porque a equipe que eu falo, a equipe de 1.000 milhões, eu falo, meus meninos não mexem com os meus meninos, né? E é engraçado que eu trabalho com obra desde que eu comecei a faculdade. Essa aqui é a verdade, né? Porque eu fui trabalhar em loja, trabalhava com projeto de iluminação, aí virei estagiária, trabalhei num lugar no outro, mas sempre em contato, assim, com o mundo de obra, né? E aí você veio de uma indicação de um colega arquiteto. A gente estava com uma demanda grande e ele falou assim, olha, eu tenho uns meninos aqui que eles são novos. Era novo. Foi bem assim. Eles são novos, mas os meninos é gente boa. E aí foi que a gente fez a nossa primeira obra, foi aquela em São Paulo, da... Chácara Clabin lá? Eu sei que tinha um prédio da Claro, do lado ou no prédio da Claro. Atrás da Chucre Zaidan. Era um prédio de alto padrão lá, né? Tal. Foi a nossa primeira obra, né? Primeira obra trabalhando junto. Quem diria, hein? Ao tanto de tempo que já passou, mas é bem, da minha parte, muito satisfatório trabalhar com vocês. Não é à toa que a gente está há todo esse tempo trabalhando junto. Acho que, como diz, o santo bateu, né? Deu certo, né? Então a gente procura se ajudar sempre, um ajudar o outro, e por isso que as obras fluem, as coisas acontecem, problemas tem mesmo, mas Sim. A gente sempre dá um jeito de resolver para ficar bom para todo mundo e atender o cliente bem, atender vocês e vocês também em prol da gente, é bem bacana. E a gente conversa, né? A gente tem uma parceria de trabalho, uma relação de trabalho, mas a gente cria um vínculo de amizade, né? De bem-querer, que um tá sempre assim, preocupado com o outro, como as coisas estão, um brigando pelo outro, né? Eu do lado de cá brigo para os clientes não quererem enforcar a gente para eu não ficar enforcando vocês, né? É verdade. É uma troca esse trabalho. E aí, eu tô falando isso que eu lembro o que aconteceu nessa primeira obra. Eu lembro do valor, muito engraçado, porque como vocês vieram de indicação, e eu tenho, né, conhecimento, outros pedreiros também, hoje os meninos, eles fazem, né, da minha equipe civil, né, que não tem um de cada só, mas vocês fazem 90%, né, das minhas obras. E aí, eu lembro do valor que você cobrou daquela obra, eu falei, gente, eu vou testar, se der muito ruim, eu coloco outro e vamos embora, né? Que eu falei, eu vou ver o que vai dar. Ele cobrou R$7.600. Vocês acreditam no negócio desse? Foi. Eu lembro do valor daquela obra. Eu lembro. Você lembra? E eu lembro também, isso foi, mas nesse caso foi intencional isso. Você lembra que eu te falei depois? Isso, porque era esse assunto que eu ia puxar. Exatamente. Porque o que ele fez? O que ele fez? Assim, deixa eu ver como é que é, né? Depois, aí levei e falei assim, aí passei uma outra obra para ele fazer o orçamento. Menor,
mais perto, menos complexa. Aí ele passou o orçamento normal. Aí eu falei assim, ô Everaldo, o que aconteceu? Aí você falou, era só para você conhecer. Então, é que, assim, naquela época que a gente se conheceu, eu tinha perdido, porque assim, eu tinha um número meu de WhatsApp na época de Nextel, eu tinha esse número de Nextel, e aí foi bem na entrada do 9º dígito. Na época do radinho. Isso, aí teve as operadoras, colocou aquele 9º dígito, né? O 9. E aí a Nextel não entrou com isso, então eu fiquei com o meu número antigo. E aí eu tinha o WhatsApp desse outro número, e aí depois aconteceu um rolo, eu acabei perdendo esse número dos meus clientes. Então a demanda de cliente caiu bastante, aí vocês entrou numa hora que foi crucial. Olha isso. E aí eu tive a oportunidade, né? Eu pensei, falei, eu vou fazer um preço legal para elas conhecerem o meu serviço. E aí a gente vê se vai dar certo. E foi o que aconteceu. Eu fiz um preço bacana justamente para ficar legal, para a gente fechar aquela obra, e aí eu poder ter a oportunidade de mostrar o meu serviço para vocês. E aí, depois disso, fechou esse serviço, vocês gostaram, da mesma dúvida que vocês tinham comigo, eu tinha com vocês, acabou que vocês gostou, e aí no próximo foi realmente isso, mas como que aquela obra ficou esse valor, essa daqui agora é menos serviço e tá ficando mais? Então eu falei, não, mas aquilo lá era só para você experimentar o meu serviço, né? Aí, se você gostar, o valor de mercado é esse, né? A gente trabalha com o valor de mercado hoje, mas geralmente, aquele dia realmente eu fiz, foi um preço bem abaixo para a gente conseguir entrar no negócio, né? Que é uma oportunidade trabalhar com vocês. Além de um prazer, é uma oportunidade enorme que muitas pessoas gostariam. Então a gente tem que fazer por onde isso acontecer também. Legal, Evi. Obrigada. E pra gente também, eu brigo por vocês e ninguém mexe com meus meninos, e eu sempre falo isso. Sim, é verdade. Como eu disse, né? Bate-papo com o Cícero, eu falei, tá no meu contrato. Não é para falar com a minha equipe de obra, fala comigo, né? E essa orientação que vocês têm, né? O cliente chega em vocês e vocês falam, fala com outro. E legal você falar essa questão da sua visão de negócio, né? Como que, né, você é um cara jovem e você começou com quantos anos trabalhando? Eu comecei a trabalhar em obra, acho que eu tinha uns 14 para 15 anos. Eu achei que você ia falar 4. Não. Eu falei, eu quero em beber. obra, 14 para 15. Já trabalhava com outras coisas em gráfico, eu cheguei a trabalhar, lavar rápido, mas eu era bem mais novinho. Em obra mesmo, comecei como ajudante, eu tinha uns 14 para 15 anos, mais ou menos. E é legal que a visão que você tem disso, né? De deixa eu mostrar como é o meu trabalho, deixa eu criar um portfólio legal e estruturar para isso, né? Sim. É um trabalho que pra gente traz também muita... traz confiança, assim, traz uma sensação de se o bicho pegar, se a gente tiver um problema, a gente sabe que tem como resolver, né? Verdade. E aí, Eve, eu chamo ele de Eve, entendeu? Eve. O nome é meio Everaldo, né, meu? Eve, Eu né? também, eu gosto, eu prefiro. O Eves. E aí, Eve, de várias situações, de várias obras, eu não sei nem, acho que a gente já fez obra junto, hein? Eu lembro que eu fui no escritório esse dia e perguntei se você tinha todos os contratos guardados, porque eu não tenho nem ideia de quantas obras a gente já fez junto. Eu não tenho. Muitas. Eu não tenho noção. Eu também não tenho. Os contratos eu não tenho todos mais. Nossa, se eu tivesse, eu contaria, só para ver, mas foi muitas obras. Nossa, muitas. São, acho que, milhares de metros quadrados já executados, com né? Já executados. Para vocês entenderem como funciona essa dinâmica, né? O Eve é o nosso mestre, assim, de obra, e ele gerencia toda a equipe, faz toda aquela, eu falo, toda a correria, onde coloca o quê, quem vai fazer o quê. E aí, quando a gente tem algum assunto que é, assim, fala... E agora? Vamos ligar pro Everaldo, vamos ver com o Everaldo, né? Acho que é uma troca, assim, né? Sim. Comecei a trabalhar desde os 15 anos em obra e eu fui um cara que eu decidi aprender cedo. Então, eu comecei a trabalhar cedo, mas eu com 18 anos eu já estava trabalhando para mim já. Assim, não sabia de tudo, mas tive coragem de enfrentar ali e falei, o restante a gente vai aprendendo na raça. E aí a gente tem toda essa... já tô com 33, são 18 anos aí já de obra, então a gente tem uma certa conhecimento ali, e eu particularmente tenho uma facilidade de entender as coisas, de bolar alguma coisa para resolver o problema. Isso é um dom que Deus me deu, né? Então eu tenho uma facilidade de bolar alguma coisa para se acontecer alguma coisa. Às vezes a gente fica desesperado, a gente dá uma respirada, um passo para trás, analisa e aí vê o que pode ser feito para resolver aquilo da melhor maneira possível. Então eu tenho esse pensamento aí, eu acho
bacana isso em mim, que outras pessoas às vezes não têm. Às vezes, e também, às vezes, eu tenho uma ideia que outra pessoa chega a ter uma ideia melhor, normal, mas eu tenho esse negócio, não, peraí, vamos respirar, dar um passinho para trás, olha aqui, vamos resolver da melhor maneira possível. Então, isso tudo agregando há bastante tempo, já de obra e tal, a gente vai... E cada vai vez aprendendo, vai né? aprendendo, vai ficando menos coisa pra gente ter dificuldade, né? Que a gente já vivenciou isso uma vez, então vamos fazer assim. E a gente fala, né? Igual você falou, 18 anos. Dizem que com 10 anos, eu não lembro de cabeça quantas horas são, mas que eu sei que são 10 anos, você já é especialista em algo. Então, eu sou especialista em obra, em gerenciar obra, em projeto de arquitetura, né? Do ramo que a gente faz. Você é super ultra especialista. E quando você fala, é o super especialista, entendeu? Você é o super especialista que você já está 18 anos trabalhando com isso. Mas sempre tem uma coisa nova, né? Sim, a gente aqui na obra, a gente estava batendo um papo sobre trocar as caixas d'água, né? E aí rolou a conversa de o que a gente faz, vai aguentar a estrutura? Você falou, aguenta, vamos fazer de tal forma, né? Vamos tirar os 1.000 litros, colocar 3, né? Aí surgiu a necessidade do cliente, vamos botar um acesso para o caminhão-pipa. E aí, uma coisa que a gente não tinha feito ainda, não tinha né? vivenciado ainda. A gente tem que bater um pouco a cabeça aí para resolver a questão da encanação, qual tipo de encanamento é para receber a água até alimentar pressão, a né? caixa d'água, né? Porque o que sai da rua é uma tubulação padrão, é corriqueiro, a gente faz direto. Agora, de um caminhão-pipa, a gente nunca tinha vivenciado isso. E o cliente quis para poder se prevenir, né? Porque tem uma falta de água e tal. E a gente bateu um pouquinho a cabeça aqui e ali, mas... Consulta alguém mais especialista ainda, mais técnico, né? Que a equipe, eu acredito que é muito isso. Eu falo, a gente aprende muito com vocês, né? Vocês aprendem um pouco com a gente aprende mais com vocês, né? Mas vocês, o outro, agregam demais, né? Porque tira dúvida, ajuda, dá uma mão ali, já passou por situações diferentes. E mesmo a gente tendo feito, sei lá, centenas de obras juntos, a gente sempre tem uma coisinha nova, né, Evi? Sim, sim. Toda obra tem um assunto novo. Tem um assunto novo. Uns mais complexos, outros menos, mas sempre tem alguma coisinha pra gente estar aprendendo. Todo dia a gente aprende alguma coisa, não é verdade? Isso é muito verdade. O Everaldo, ele tem uns ditos que, cara, sério, são muito engraçados. Fala aí, um ou dois. Não, mas tem que ser espontâneo, pô. Assim, não, assim não tem... Mas solta alguma coisa. Não é possível, entendeu? Assim, ele sempre solta alguma. Não, vamos continuar, vou soltar no meio da conversa. Aguardem aí, assistam até o final. Assistam até as cenas dos próximos cabelos. Ainda se faz de tímido. Se vocês viram tanto que esses meninos me zoam, vocês não acreditam num negócio desse. Mas é fogo, viu? Me fala uma situação de obra que você falou, isso aqui é B.O. Foi ruim de desenrolar assim. Você tem alguma assim? Tenho, com certeza tem. Solta uma aí. Eu tenho uma que foi até obra nossa, né? Obra nossa. Obra nossa, foi uma obra em São Caetano, se não me engano, na Rua Rio de Janeiro. Que de madrugada, 2 horas da manhã, meu telefone toca e eu olho assim, meio embaçado. Eu falei, o que tá acontecendo uma hora dessa? Eu falei, meu Deus do céu, morreu alguém, não é possível, porque 2 horas da manhã. Quem que liga? Atendi, nossa, tá vazando um apartamento tal, que não sei o que inundou o apartamento. Falei, meu Deus. E é aqueles condomínio bem antigo, pessoal de bastante idade mora lá, então é um negócio super sossegado. Aí você imagina um vazamento gigantesco de madrugada. Um caos que não foi. Nossa, eu peguei o carro e voei pra lá. Aí a gente ficou lá, puxando água, secando. Nossa, esse aí, na hora que me falou, gelou o coração na hora. Jesus! Meu Deus! Tela preta! O que eu fui fazer da minha vida, meu pai? Essa obra, é legal você ter falado dela, porque é igual você disse, cada obra a gente vai vivendo e aprendendo as coisas. Cara, eu lembro com riqueza de detalhes dessa obra. Porque a gente trabalha bastante tempo já juntos, né? E essa obra foi uma das primeiras obras de apartamento tão antigo que a gente pegou para fazer. É antigo. Porque é mais comum a gente pegar prédio novinho. Sim. E aí, nessa obra, eu lembro que eu fiz um orçamento de obra que não fazia sentido, porque eu não considerava várias coisas. Hoje o nosso orçamento é bem completo, né? O nosso contrato é bem completo também para a gente conseguir
cobrar as coisas direito. E o nosso projeto também é bem complexo. Então, uma coisa vai puxando a outra. Mas nessa obra em especial, eu lembro que a gente tinha que demolir a parede toda. A gente quebrou o apartamento inteiro, essa que foi a real. E a gente tinha que tirar aquela parede da cozinha e quebrar lá o banheiro, beleza? E a gente, nisso, quando a gente batia, vocês batiam, caem as placas, porque era tipo areia o reboco. E não estava no nosso escopo rebocar a parede. E rebocar a parede dá trabalho. É chapisco, é reboco, é nivelamento, faz sujeira, dá trabalho, não é qualquer um que faz também para ficar legal. Só que isso não estava no nosso escopo, mas também não estava falando que não tinha. E aí o cliente falou, então, comigo não morreu, né? E aí a gente teve que, enfim, né, amargurar essa situação. E nem foi só isso, não sei se você lembra do piso também aconteceu, nesse mesmo apartamento. Nossa, que a gente pegou... Piso sobre piso sobre piso. Que a gente falou que era um piso lasanha. A gente não tinha como prever isso, porque a gente tá vendo um piso ali. Particularmente a gente não gosta de fazer instalação de piso sobre piso. A gente nunca fez. Não consegue garantir um serviço em cima de um serviço que já está executado, então é bem complicado. A gente prefere realmente retirar tudo, ainda mais lá que era uma área de cozinha, a gente tem que impermeabilizar. E aí teve a surpresa, a gente cobrou para remover um piso. No final das contas, eram 3. Eram 3. E assim, era um desnível brutal, porque cada um era um monte de massa. E aí, depois daquilo, passei a colocar nos meus projetos, que não estão incluso o reboco. E se a gente faz demolição, aí a gente coloca, caso a parede no orçamento, caso desplaque parede, será cobrado o reboco tanto por metro quadrado. Aí no projeto vem escrito remoção de uma camada de piso. Então, se tiver outras, vem nas notas, será cobrado à parte, né? Porque não tem como a gente prever isso. Eu acho que aquela obra foi uma grande lição para a gente, porque, inclusive, esse cano que cedeu, o que aconteceu? A gente ia mexer, o cliente ia usar a mesma bancada na época, e a gente não ia trocar muitos pontos da cozinha de lugar, só que como ia trocar o revestimento. Como o apartamento era muito velho, quando vocês descascaram aquilo ali, caiu tudo. E aí vocês deixaram uma madeira escorando no cano, que a gente não ia mexer, que era um cano que já tinha. E aí, por conta da pressão da água, estourou esse cano. E aí são coisas fora. A gente, né, amarga lá o prejuízo, resolve o que tem que resolver para o cliente, não respinga nele, não respinga em ninguém. Mas a gente vai aprendendo como a obra ensina a gente a ter essa visão de negócio também, né? E de coisas novas o tempo todo, né? É verdade. Essa obra foi puxada, hein? Mas serviu a lição, né? Todos os problemas que aparecem, ele passa. Mais cedo ou mais tarde. Na hora ali, o tema é esse, né? Que eu me assustei tudo. Falei, meu Deus, o que aconteceu? E agora? O que a gente vai fazer? Mas passou e hoje virou história, né? Virou história. Virou camiseta. Mas na hora o negócio foi tenso. Não, mas é tenso certo mesmo. Mas deu. E ficou lindo aquele apartamento. A gente não chegou a fotografar, a gente não fotografava todas as nossas obras, né? Então, hoje sim, a gente tenta fotografar todas, mas ficou bem bonito aquele projeto. Mas a gente não vive só de história triste. Conta uma engraçada aí. Engraçada? Tem umas engraçadas. Pode contar, pode contar. Deixa eu ver se alguma aqui, porque tem uma que não dá nem pra contar, né? Uma engraçada agora. Tem uma que eu acho muito engraçada. Eu já contei, a gente já conversou sobre isso, mas agora... aquela da obra de São Bernardo. Do predinho de São Bernardo. Conta aquela é muito boa. Do predinho de São Bernardo? Pô, você tava lá arrumando a hidráulica e você tava lá mexendo na hidráulica e o moço tava um pouco apertado. Nossa! Mas isso aí não é engraçado, chega a ser até triste essa aí, meu Deus! Seria cômico se não fosse trágico. Nossa, essa daí foi triste mesmo, cara. Mas chegou agora já pode ser considerada engraçada, realmente. Era uma obra corporativa, né? Ela tinha alguns pavimentos e aí a gente... tinha, acho que, se eu não me engano, era uma copa e um banheiro, e a gente ia transformar em 2 banheiros, né? Então a gente foi no andar de baixo, removeu o forro e removeu toda a hidráulica. Removeu o forro, removeu toda a hidráulica do térreo, inclusive a da bacia sanitária, né? E a gente tirou tudo e foi dividir para fazer os dois e fazer uma ligação só, toda nova, para não evitar problemas, né? E aí o rapaz estava meio apertado, foi fazer um serviço
pro cliente, não era nem dono do prédio lá, a negócio. gente não tinha nem contato com o rapaz, aí apareceu um vazamento lá, ele quis contratar um rapaz para fazer, e aí o rapaz fez, e aí ele desceu e tava esperando o rapaz voltar, enfim, não lembro muito bem, ele pegou e falou que queria usar o banheiro. E aí eu falei para ele usar o banheiro daquele andar ali, aí ele foi justamente no de cima, cara, que não tinha um encanamento. Só que o vaso ainda tava lá, porque a gente só desencaixou o encanamento. Ele usou, foi questão de segundo, cara. Eu mexendo lá Você nas tava lá arrumando a coisas, tubulação, tal. Graças ao bom Deus, colando o eu desci na escada. Eu desci da escada. Aí, pá! Espirrou pra tudo quanto é lado. que nojo. Meu Deus do céu. Até o dono do prédio lá ficou sem graça. Ele saiu, voltou com a sacola cheia de produto. Aí começou a lavar tudo lá, mas Cara, um susto. e eu lembro esse dia que eu falei, puta, é meio nojento essa história, mas isso é muito engraçado, porque eu te liguei na hora, velho. E aí eu falei assim, você pode falar? E você falou, mano, não dá. Deu merda. Literalmente. Literalmente. A merda pegou preço. Olha lá, tá vendo a piadinha? A merda pegou A preço. merda pegou preço Olha lá. na hora aí, meu. E aí eu falei, nossa, que situação, né? Mas a gente vive cada situação em obra que você fala, Jesus, olha isso, né? Mas não tem mais, é que agora, assim, de cabeça, de bate-pronto, a gente conversando aqui, não tô lembrado. Mas fica para um próximo. Fica, terão outros. Ô, Eve, e assim, falando do trabalho como um todo, o que mais você gosta de fazer desse trabalho? Então, hoje eu já não tenho mais tempo de pôr a mão na massa. Falei Mas pra vocês, chefe. eu comecei com a mão na massa, né? Então, por isso que a gente tem até ter essa questão do entendimento e tal. Uhum. Mas a área que eu mais gostava e me destacava muito era na instalação. A parte de instalação de piso, porcelanato, pastilha, o que for, eu gostei bastante, sempre gostei disso. Hoje eu não tenho tempo mais de colocar a mão na massa, assim, de vez em quando eu ainda dou uma arriscada, assim, pra, né, igual andar de bicicleta, tem que estar andando de vez em quando para não cair, enfim. Mas o que eu mais gosto é isso, a parte de revestimento, eu acho que é encantador. Eu acho que num apartamento geral, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem. Porque, assim, importantes não, visualmente falando, é mais bonito, né? Tem muitas coisas mais importantes, elétrica, enfim. Mas eu acho que um piso mal feito condena a obra por completo. Pode ter o melhor pintor, o melhor eletricista, tudo, mas se o piso não estiver legal, eu acho que a obra não ficou 100%. Eu escutei uma vez de um cliente, né, que a gente vai absorvendo as coisas. E aí ele falou assim, o apartamento que eu morava foi tudo bem, mas aí deixaram os pisos, eles faziam as testinhas, sabe? Aqueles biquinhos. E aí ele falou assim, eu vou ver aquilo todo dia. E é muito incômodo. E fora que... E realmente, ele falou, e às vezes você tá descalço, você tá de meia, você sente aquilo, você dá uma topadinha, né? Então, todo trabalho de obra ele requer esse cuidado, essa delicadeza de execução. A parte que é visível e a parte que não é visível, igual você falou. O trabalho é importante do eletricista, da hidráulica, né? Toda essa parte que não é visível, ela também é muito... Muito importante. Muito até importante. Mais do que o piso, assim... a grosso modo, o eletricista errar pode dar um problema enorme no apartamento, né? O piso não vai dar, mas você vai estar vendo. Essa parte, exemplo, elétrica mesmo, hidráulica, você não vê, mas é muito mais importante até do que o piso, eu acho. Mas o piso chama muito mais atenção. Chama. O cliente vê a elétrica, se o cara fizer alguma coisa de errado que não vai dar problema, provavelmente ele nunca vai notar. E você está falando isso, a questão do piso, é importante também para as pessoas saberem, né? Tudo muda o valor, é a mesma coisa. Você compra um piso de 60 por 60, 80 por 80 e 20 por 1,20, cada um é um valor diferente para instalar, porque é mão de obra diferente. Às vezes o cara que põe o de 60 não põe o de 1,20. Exatamente. Né? Que é uma complexidade nessa instalação, né? Muitas pessoas têm essa questão de falar, mas o piso é maior, você vai pôr mais rápido. Mas não é só isso. Porque... dificulta, tem lugar, como é que você vai pôr um piso grande num banheiro? Eu falo porque eu já vivenciei isso. Ou é ruim o encaixe, a peça, às vezes você pega uma peça enorme, você tem que fazer 300 furos, corte, não sei o quê. Depois disso tudo pronto, você tem que encaixar ela no lugar, né, e o lugar apertado. Então tem tudo isso aí. Fazer 45 graus nesses shafts de apartamento com peça grande, nossa, é tenso, né? E aí, hoje em dia, não é todos os porcelanatos, ainda mais...
clientes que procuram por conta deles, sem uma indicação de vocês, numa loja boa, do material bom, aí compra, por exemplo, não estou criticando, mas compra num home center, uma marca que não... Uma linha B, às uma vezes, linha né? B, aí vem peça empenada, aí às vezes a pessoa não entende isso, porque como é que a gente vai fazer A gente tem uma qualidade no nosso serviço, mas o material também tem que ser à altura, porque não tem como fazer milagre, né? Isso é importante também, porque a gente já passou por situações de pegar piso empenado. Já. Compra piso de marca boa, conhecida, e aquele lote veio empenado. Sim. E se instala, você puxa de um lado, puxa de outro, e o piso está empenado. É importante também falar que o material, ele é parte do processo para o serviço ficar bem feito, né? Sim. A gente faz a nossa parte, vocês fazem a parte de vocês, mas não tem como querer exigir que o negócio fique 100% ali nivelado, sendo que você não comprou o produto para isso. E tecnicamente, eu não sei se você sabe, mas as marcas de piso, tanto as mais simples quanto os que vendem esses pisos de altíssimo padrão, eles têm direito de entregar uma porcentagem de empenamento. Então, às vezes, mesmo que o cliente fale, mas eu paguei, sei lá, R$500, R$600, 1 metro quadrado do porcelanato, dentro da norma, da lei, eles podem mandar o piso empenado. É pouco, mas quando a gente pega aqueles porcelanato que é fininho, aquelas lastrinhas, faz diferença, né? Faz diferença. Isso é verdade. É norma deles. Na realidade, se você for pegar as peças, elas são empenadas mesmo. Elas são empenadas. E por isso que tem o sentido do acertamento. No porcelanato atrás tem uma seta de indicação que todas as peças têm que estar com a seta indicada para o mesmo lado, para que todos os empenos estejam iguais, né? Porque, exemplo, você pega uma peça empenada assim e encaixa uma na outra, não vai dar dentro. Se você pegar o contrário, entendeu? Então tem tudo isso aí que é uma questão de instalação também. É o que eu quis dizer, não adianta você comprar um piso ruim e ter uma mão de obra boa, e não adianta você ter um piso ótimo e uma mão de obra ruim. Tem que trabalhar ali os dois em parelho, juntos. Tá vendo, né? Mão de obra boa, material bom. Não tem segredo, não tem mágica, né? A gente consegue executar um bom trabalho. Um projeto bom também. Tá vendo? Um projeto bom também, isso é verdade. Isso faz modéstia à parte, projeto do escritório é bom mesmo. Não é puxando saco nem nada, sardinha pro lado da Tatiane, mas a gente trabalha com alguns arquitetos por aí, ou diretamente, às vezes, com o cliente, a gente fecha a obra direto com o cliente também, mas a facilidade e as coisas dão muito certo com um projeto detalhado, que mostra tudo, tanto para a gente orçar, porque hoje 95% das obras que eu orço para você, eu nem piso nela, nem foto eu vejo. Então eu vejo, está tudo detalhado no projeto, não são todos assim, infelizmente, mas a gente vai chegando cada vez mais, vai atingindo uma perfeição, ou melhorar através do tempo. Então eu espero que os outros arquitetos também tenham essa mentalidade, que um projeto bem executado é muito bom, facilita, e os clientes também, que também contrate um projeto, que isso facilita muito, economiza o seu dinheiro, economizo o meu tempo e transtorno na obra. Por mais que eu tenha aí um tempo já, uma bagagem de obra, é complicado a gente fazer uma obra sem um arquiteto, sem um projeto, porque eu como tenho já um tempo de obra, eu deduzo muita coisa, mas mesmo assim uma coisa ou outra vai passando, aí chega no final, às vezes a gente tem que quebrar alguma coisa que já foi feita, porque o cliente decidiu depois que quer fazer aquilo. Isso com o projeto já se torna mais difícil, porque as arquitetas pensam já nisso tudo antes, e aí isso economiza bastante, economiza material, desgaste, enfim, tudo. Como vocês puderam ver e ouvir aqui agora, a gente precisa de produto bom, instalador bom e projeto bom. A gente não faz milagre, mas acredito que o BBB, o combo, seria isso. Uma boa obra precisa de um bom projeto, que precisa de uma boa equipe, que precisa de bons materiais também. Eve, muito obrigado pelo nosso papo. Eu tenho certeza que quem tiver a oportunidade de ouvir isso daqui, de assistir, vai agregar muito, tanto para questões pessoais como profissionais também. Foi muito bom. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e foi um prazer. Então, até a próxima. Show!